Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ele foi chamado. O gol cagado. Com heróis improváveis. O Corinthians vence o Vitória no Barradão. Bora, vamos falar de Corinthians 1, Vitória 0. Ou Vitória 0, Corinthians 1, né? Um jogo ruim, né, rapaziada? Vamos lá, vamos combinar. 4 da tarde, calor em Salvador, né? Eu acho que deu uma afetada na galera, mas vamos lá. O aproveitamento do Corinthians com o trio Garro, Yuri e Memphis, ele é impressionante, né? Antes do jogo começar, ele já era de mais de 75%. Sem o trio, e assim, foram 54 jogos sem o trio, são 14 derrotas, só para você ter uma ideia. Como muda você ter esses 3 jogadores? Não é à toa. No ano passado, a arrancada do Corinthians na reta final, ela conta muito com esses 3 jogadores. Inclusive, lá no Barradão, o Corinthians vence por 2-1 com o gol do Yuri e outro do Memphis. Então, assim, é inegável a importância e o que eles acrescentam no time. Além do que o André Carrilho, né? O André Carrilho que hoje voltou como titular, inclusive, algo que a gente não imaginava. E aí não tem como, né? Por mais que você... assim, por mais dificuldade que você imagine no jogo, quando você acrescenta o Corinthians Prime, quando você tem o Corinthians Prime, que é justamente a junção dos principais jogadores que não estão no DM... Esses caras, por exemplo, eliminaram o Palmeiras de uma Copa do Brasil recentemente. Depois eles não conseguiram estar ao mesmo tempo. Inclusive o Carrilho machucou nesse jogo da volta contra o Palmeiras. Mas só para vocês terem uma ideia, acrescenta muito em qualidade. Lembram do vídeo que eu fiz na véspera aqui, dizendo que o Martínez tinha que ser o lateral direito? Valeu, Dorival! Claro, não vou aqui pretensamente achar que o Dorival me escutou, até porque eu tinha sugerido uma linha de 3, né? Com o André Ramalho voltando, e ele voltou só nos minutos finais e tal. Então, ele manteve o Tchoca com o Gustavo Henrique, fez o Bidu na lateral esquerda e o Martínez como lateral direito. Só que a novidade foi justamente essa, o ingresso do Carrilho como titular desde o início. Eu imaginei que ele ia fazer uma linha de 3, abrir o Martínez de ala e deixar o Carrilho para o segundo tempo. Como o Carrilho entrou no time, ele não precisou colocar 3 zagueiros, né? Botou ali o Ranieri, o Carrilho, o Bidon, o Garro, o Memphis e o Yuri. Esse foi o time do Corinthians desde o início. Mas, como eu disse, um jogo fraco tecnicamente, com algumas chegadas até perigosas do Vitória. O Vitória conseguiu ceder até alguns espaços e no primeiro tempo a chance mais clara foi do Corinthians. Uma defesa absurda do Thiago Couto, que entrou no lugar do Lucas Arcanjo, que tinha machucado, com o Matheus Bidu a queima-roupa. Uma defesa lá Marcelo Groy, né, contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores de 2017, não sei se todo mundo lembra, né? Aquela defesa queima-roupa, porque o Thiago meio que anteviu o que o Matheus Bidu ia fazer. Ele meio que salta antes, e ali faltou talvez até uma calma pro Bidu, né? Se o Bidu respira 2 segundos, 1 segundo, ele tinha chutado no outro canto, porque ele tava sozinho ali, né? E aí ele quis, sei lá, queimar o goleiro se antecipou e acabou fazendo a defesa. Depois o Yuri teve uma chance absurda, mas para sorte dele, ele estava impedido, porque se ele não tava, a galera fala que eu passo pano pro Yuri, né? Meu Deus do céu, ele já tá sendo xingado tanto impedimento, você imagina se ele não tá. Porque ele ele recebe livre. O Corinthians recebeu algumas bolas nesse espaço, né? Esse lance perdido pelo Matheus Bidu, cara, é um passe maravilhoso do Rodrigo Garro aqui pro lado esquerdo. E é isso, né, cara? Uma hora aparece o Garro, outra hora aparece o Memphis, outra hora aparece o Yuri. É a qualidade desses 3 juntos. Só que o Yuri tá devendo, eu sei disso, né? Ele tá... Eu ainda tô esperando aquele Yuri da reta final do ano passado, quando ele desembestou a fazer gol, né? E aí ele chega na frente do goleiro, dribla o goleiro e chuta pra fora. Foi um negócio maluco, mas ele tava impedido. Teve um chute do Carrilho também, que aí tava o Arcanjo ainda no jogo, que ele faz uma defesa em cima. O Corinthians teve alguma chancezinha ou outra no primeiro tempo, mas o Vitória também chegou. Só que o jogo tava, sabe, muito truncado, amarrado, o jogo não acontecia. Bom, aí no segundo tempo, a coisa não mudou tanto assim. Só que o Vitória começou a buscar mais o resultado, né? Tá jogando em casa, para bagunçar de vez aquela ponta de baixo da tabela, começou a chegar. E aí nós tivemos 2 heróis improváveis, né? Um deles é o Felipe Longo. O Felipe Longo, ele fez algumas defesas no jogo, algumas defesas importantes, mas uma delas é espantosa. Uma delas, assim, é absurda. Eu sempre esqueço o nome do rapaz que cabeceou, que é o Canta La Piedra, né?
Cara, é uma defesa que, inclusive, eu fiquei na dúvida se a bola tinha entrado ou não. Tem um ângulo de dentro do gol. É que as imagens também das transmissões, do VAR, elas não são as melhores. Ele deixa dúvidas, ele não deixa certezas. E esse é o grande problema. Como o campo não deu gol, até porque pro campo dar o gol, o cara tem que ter muita convicção, né? O assistente, o bandeira lá, ele tem que ter muita convicção para dar o gol. Como ele não dá o gol, a jogada segue. E aí, como o campo não dá o gol, fica tudo na conta do VAR. Ó, se o VAR achar uma imagem conclusiva, ó, a bola entrou, cara, não precisa nem o Wilton ir no monitor. Simplesmente comunicar. Ó, aquele lance lá, a bola entrou, cruzou a linha, gol. Acabou. Não tem. Aí ele aponta para o centro. Como o VAR provavelmente pode ter visto até imagens diferentes das que a gente recebeu, mas assim, do que a gente recebeu olhando, eu não consigo definir, eu fico na dúvida. Mas dúvida não é certeza. E assim, se mantém a dúvida, mantém a decisão de campo. A menos que, repito, tenha uma imagem conclusiva que defina que a bola entrou. Aí você inverte a decisão do campo. Vocês estão me entendendo? Então, como não tem uma imagem conclusiva, só a dúvida mesmo, eu fiquei na dúvida. Mas lembrando, né, a bola tem que cruzar toda a linha. Se tem uma parte, um gominho ainda, mesmo que ela é elevada, né, ela tá em cima da linha. E a gente não tem essa imagem, né, superior ali para avaliar se essa bola lá, uma imagem perpendicular ali da linha do gol para saber se ela cruzou por cima, se tem um gol. Não tem. Tem uma imagem inclinada. E aí dá uma sensação de que ele faz a defesa ela passando a linha, mas passando toda, essa aqui é a dúvida. De qualquer forma, uma defesa absurda e que garante o resultado, né? Porque aí depois, o outro herói improvável, o Charles. O Charles. Irmão, o Charles é impressionante. Ele estava cotado até para ser lateral direito, entrou no meio-campo, né? Inclusive acho que no lugar do Carrilho, se eu não me engano, que já era uma substituição meio certa, né? Porque o Carrilho começou o jogo. E aí tem um detalhe desse gol também, porque é uma cobrança de escanteio. Isso é 41 minutos do segundo tempo. Uma cobrança de escanteio do Garro, pelo lado direito. Tem um bate-rebate na área e aí a bola volta para o Memphis Depay. E o Memphis, nesse bico da área, um pouco mais para dentro, né? Tem um bolo de jogadores à frente do gol. O que ele faz? Qualquer jogador, o normal, seria ou fazer um chuveirinho, ou rifar essa bola, né? Pode ser no chuveirinho, ou queimando ela, chutando cruzado e tal, sei lá. O que o Memphis faz? O Memphis respira. Que foi o que faltou ao Matheus Bidu no primeiro tempo. Ele respira. E ele olha para dentro da área. E ele vê o Tchoka meio livre, na marca da cal. E ele toca consciente pro Tchoka. A bola desvia no Tchoka, né? Não é que o Tchoka conseguiu concluir, ela desvia no Tchoka. Sobra pro Charles. O Charles cabeceia, a bola bate no travessão, ela quica fora do gol, só que aí o gramado irregular do Barradão faz a bola cruzar a linha. Este foi o gol cagado que salvou a vitória do Corinthians. A instituição gol cagado vive no Timão e se fez presente no Barradão. E precisava. E tudo bem, porque nesse momento, inclusive, o Corinthians estava com um a menos, porque o Bidon fez 2 faltas para cartão amarelo, a segunda é bem característica. Existe até uma outra dúvida nesse lance, porque o Wilton, inicialmente, parece que ele não vai dar o amarelo. E aí parece que, sei lá, se ele é avisado por alguém, e aí depois ele acaba dando o segundo amarelo. É verdade também que o Bidonzinho foi caçado no jogo o tempo inteiro, ele apanhou muito. E aí ele deu uma chegada mais forte, ele já tinha feito um cartão amarelo numa falta tática, né, que ele puxa a camisa, e aí esse que é uma perna, uma deixada assim, né, ele vai numa dividida e deixa a perna, toma um segundo amarelo, meio que não tem muito o que fazer. E aí acaba expulso e o Corinthians estava com 1 a menos. Foi uma vitória improvável, de heróis improváveis, e 3 pontos que ajudam muito o Corinthians a dar uma respirada boa, porque assim, vocês estão vendo a ponta de baixo da tabela, né? Repito, não acho que o Corinthians fosse brigar para não cair. Mas, cara, não podia se atrapalhar nesse momento do campeonato. E o Vitória é um time que está querendo bagunçar a vida de muita gente. Então, se você vacilar ali, como o Inter, como o Santos, estão vacilando ali, cara,
o risco tá grande. E o Corinthians não queria participar disso, venceu o Vitória, e aí foi lá pro meio de tabela, lá, deu uma respirada boa agora para poder se tranquilizar mais na reta final e focar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, essa vitória do Corinthians sobre o Vitória, ela foi boa para muita gente, hein? Nossa Senhora, o Atlético Mineiro, o Inter, o Santos, meu Deus do céu, vão acender uma vela pro Corinthians, porque o Corinthians salvou a pele de muita gente. Um empatezinho ali já ia bagunçar muito a vida de uma galera. Mas o Corinthians foi lá e fez o serviço. Com os seus principais jogadores, no talento desses caras, mesmo que o gol tenha sido do Charles, o Corinthians é diferente quando ele tem Garro, Memphis e Yuri, que ainda estão no seu segundo jogo consecutivo. E é a primeira vez, olha que loucura, gente, é a primeira vez que o Corinthians tem 2 vitórias consecutivas nesse campeonato, na 30ª rodada. Qual a coincidência disso? É o segundo jogo consecutivo que o Dorival tem os seus melhores jogadores. Eles ficaram ausentes, cara. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo, né? Dando aí os créditos para Chico Garcia e reagindo à vitória do Corinthians diante aí o Vitória no Barradão por 1-0. Detalhe desse jogo é que o Corinthians não teve em campo 3 jogadores extremamente importantes. Então o Corinthians ontem foi um time desfalcado, mas Dorival armou um time que jogou diante um Vitória que tecnicamente é fraco. Então o Corinthians ontem não tinha no gol o Hugo Souza, foi aí, né, substituído pelo Felipe Longo, que tá bem no Corinthians, acabou fazendo ontem uma defesa milagrosa, mas vamos falar nisso um pouco mais adiante, né? Não teve na lateral direita o Mateuzinho, e quem fez essa função de lateral direito foi o José Martínez, né? E o meio-campista Maicon também não jogou ontem. Então o Ranieri tomou conta do meio-campo. No primeiro tempo, a observação que eu fiz é que o Corinthians teve uma grande chance, que foi com o Matheus Bidu, que acabou chutando, e o goleiro aí, Thiago Couto, fez uma belíssima defesa. Eu não sei se foi mais mérito do Thiago Couto de fazer a defesa, ou se foi um demérito do Bidu, porque chutou em cima do goleiro, debaixo do gol. Para mim, sinceramente, vamos valorizar a defesa do Thiago Couto, mas para mim, debaixo da trave você não pode perder um gol, porque é um espaço gigantesco para o jogador escolher o canto, se bate de um lado, se bate do outro. Então o Matheus Bidu teve toda a chance de fazer o gol e acabou não fazendo. Então foi para mim um demérito, errou o Matheus Bidu em chutar em cima do goleiro. O time do Vitória, tecnicamente é um time fraco. Tecnicamente é um time pior que o do Corinthians, né? Já no segundo tempo, o Corinthians mudou um pouco de postura em campo, né? Ranieri caiu como terceiro zagueiro e melhorou o time bastante. Eu vi uma melhora assim, considerada no Corinthians. O que acabou prejudicando o time do Corinthians foi a expulsão aí do meio-campista Breno Bidon. Foi expulso e mereceu ser expulso, porque foi e deu uma chuteirada na canela do jogador do Vitória. Então, assim, a entrada para expulsão mesmo, né? E acabou aí prejudicando, querendo ou não, o time do Corinthians. Dorival viu que o time se perdeu um pouco em campo. Dorival acabou colocando aí o André Ramalho, que estava voltando ontem, mas ficou no banco. Colocou o André Ramalho, o time acabou
melhorando bastante, né? O Corinthians, com uma jogada aí do Memphis Depay, né, o Charles acabou marcando o gol. Se falando de Charles, né? É um jogador que o jornalista esportivo Jorge Nicola trouxe e eu repercuti para vocês a informação aqui que ele faz parte, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, Fabinho Soldado, diretor executivo, e o técnico Dorival Júnior, eles estão aí trabalhando, fazendo uma lista, uma relação de nomes que não fica no Corinthians ano que vem. E dentre eles estão aí o Romero, o Charles, Félix Torre, o Hector Hernandes, o Thales Magno, Kaká. Então são jogadores que o Corinthians dispensando, né, saindo do Corinthians. O Corinthians acaba aí aliviando 20% da folha salarial do Timão e o Corinthians vai acabar economizando aí 3 milhões e meio com a saída dos jogadores. O Angileri, o Corinthians pretende continuar. Então o Corinthians tem interesse e vai aí negociar a renovação de contrato com o lateral esquerdo argentino Angileri. Então, ontem você vê, quem marcou o gol foi o Charles. E Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro, eles não foram bem ontem. Não foram bem. Não jogaram um futebol que a gente tá acostumado a ver. Carrillo voltou ontem, mas também não foi bem porque tá com falta de ritmo de jogo, né? Tá com falta de ritmo de jogo. Então, o golzinho do Charles acabou salvando o Corinthians ontem. E o Corinthians terá uma semana aí de tranquilidade para trabalhar, né? E Felipe Longo, nos acréscimos, fez uma grande defesa, garantindo a vitória do Corinthians diante do Vitória no Barradão, que vinha também numa sequência boa. Venceu o Santos, né? E o Corinthians vem também de 2 resultados consecutivos positivos. Corinthians venceu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, né? E agora venceu o Vitória no Barradão. Então, com o trio Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro, o Corinthians na temporada 2025 não perdeu ainda. E esses 2 jogos consecutivos o Corinthians acabou vencendo. Sabe o que eu tenho analisado vendo o time do Corinthians jogar? Eu tenho analisado o seguinte: eu acho que o Dorival, ele tá muito preocupado com essa Copa do Brasil. Porque o Corinthians tem uma chance real de se tornar campeão da Copa do Brasil. E um time que passou por muitas coisas ruins esse ano. Muitas lambanças da diretoria. Uma dívida de 2,7 bilhão, né? Presidente empichado. Presidente que entrou recentemente. E o Corinthians conseguir ganhar aí, como já ganhou o Paulista, e conseguir ganhar uma Copa do Brasil, pode ser considerado, dentro de um todo, um ano bom para o Corinthians. Então, o que eu tenho analisado é que Dorival está preparando o time do Corinthians para essa semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Carrillo acabou sofrendo uma lesão nas quartas de final da Copa do Brasil no jogo contra o Palmeiras. E a previsão de retorno do meio-campista era somente em dezembro. Final de dezembro, a Copa do Brasil já terminou. E o Carrillo voltou ontem, inclusive o Dorival bancou o Carrillo e colocou como titular. Só que ele não conseguiu desenvolver um grande futebol porque está sem condições físicas, está sem ritmo. Mas Carrillo, Memphis Depay, Garro e Roberto, eles têm condições de ser o pilar do Corinthians no jogo contra o Cruzeiro. Assim como eles foram contra o Palmeiras nas quartas de finais da Copa do Brasil. Eles orquestraram o time do Corinthians e o Corinthians acabou vencendo o Palmeiras nos 2 jogos. Tanto na Neoquímica Arena quanto o Allianz Parque. Então, a minha análise é que o Dorival está preparando esse time
para a Copa do Brasil. E esses jogadores estão voltando, vão aí ter tempo de preparação. E o Corinthians, como já disse para vocês, não tem um excelente elenco, mas tem, para mim, um bom time. E tem condições, com todos os titulares, encarar o Cruzeiro de igual para igual e conseguir essa classificação que para o Corinthians seria importantíssima. Do lado financeiro, do lado moral da equipe para elevar a equipe, entendeu? Então, assim, o Corinthians, essa Copa do Brasil tem uma fundamental importância. E claro que Dorival tem uma experiência gigantesca, é um técnico que gosta de competições de mata-mata, é um técnico experiente, onde já conquistou essas competições pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Santos, e tem aí a chance, a possibilidade de conquistar pelo Corinthians, preparando esse time bem preparado. O Cruzeiro tem uma equipe mais qualificada, mas o jogo de mata-mata nem sempre acontece que dá o melhor. E Corinthians sabe jogar essa competição, Dorival sabe jogar essa competição, e eu acredito na classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, né? E o Brasileirão, o Corinthians chegou a 39 pontos, tá aí praticamente uma vitória ou um empate da nota de corte de rebaixamento. E se o Corinthians continuar nessa... Será que esses 2 jogos já é aquela arrancada que aconteceu ano passado do Corinthians? Será que o Corinthians, com essa arrancada que venceu o Atlético Mineiro, venceu o Vitória fora de casa, é aquela arrancada para o Corinthians conseguir aí uma para ir para pré-Libertadores, como fez ano passado? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, sua análise a respeito do jogo, a sua análise a respeito da Copa do Brasil, né? Deixa a sua inscrição no canal para fortalecer nosso trabalho, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.